Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é segunda-feira, 31 de março de 2014, 26 graus na cidade de Jaú, são 19 horas e 50 minutos. A Juliana e o Wagner já estão presentes pela internet, desde a cidade de São Paulo, capital, e estão desejando boa noite a todos. Nós estamos estudando a introdução ao estudo da doutrina espírita no seu item 6º, resumo da doutrina dos espíritos. No parágrafo, na página 34, parágrafo 1º, aliás, parágrafo 2º. Os espíritos exercem sobre o mundo moral. Olha, entendam bem, o que ele chama de mundo moral são os nossos pensamentos. O espírito, ele se manifesta pelo pensamento. Consequentemente, os espíritos agem sobre o pensamento. É isso que ele chama de mundo moral. Tá bem? E a diferença agora, e mesmo sobre o mundo físico, uma ação incessante. Se ela é incessante, ela não é intermitente. Se fosse intermitente, ela aconteceria, pararia. Aconteceria e pararia. Aconteceria e pararia. Se ela é incessante, ela não é intermitente, ela não para. Ela é incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza. Então quer dizer que a chuva, as tempestades, os raios, maremotos, terremotos, por trás tem espíritos causando esses fenômenos geológicos? Tem. Tá bem? São uma das forças da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados, que não encontram solução racional. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. E a gente pode traduzir isso como: os espíritos não vão fazer nada por você. Eles vão te dar coragem e resignação para que você faça por você aquilo que for necessário. Não espere a iniciativa deles. A iniciativa tem que ser de cada um de nós. Vou ler de novo, olha, preste atenção, porque isso é uma dica que eles nos dão. Até hoje, até o momento que esse livro foi lançado, a ideia de uma boa parte dos homens era de que os santos e os anjos intercederiam junto a Deus e o milagre ocorreria, ou seja, sem nenhum esforço o homem receberia as bênçãos de Deus. Não é assim? Não é essa a ideia? Então eles desfazem essa ideia. Os espíritos, a relação dos espíritos com os homens são constantes. Vê que eles repetem isso incessantemente, que é para não deixar dúvida. Não tem essa de você estar no banheiro e estar sozinho, estar no quarto e estar sozinho. Você vai estar acompanhado dos espíritos que lhes são próprios, ou seja, que tem a mesma constituição moral que você. Mas essa ação, essa relação, ela é constante. Vai ver que o espírito compara o pensamento? Claro, evidente. Ela é proporcional à tua qualidade moral, à tua constituição moral. Aquilo que você pensa é aquilo que você é, consequentemente determina a companhia espiritual que você tem. Não tem como ser diferente, porque eles são atraídos pelo pensamento. Não tem como ser diferente. A qualidade moral de cada um de nós determina a qualidade dos espíritos que nos acompanham. Kardec pronuncia
na sua viagem espírita de 1862, ele faz um pronunciamento numa das cidades, que eu não lembro o nome agora, mas ele diz assim: aqui na terra dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Esse é um adágio, uma afirmativa, um jargão que a gente usa aqui no nosso mundo e que é verdadeiro. Dize-me com quem andas e eu te direi com quem és. Quem se acompanha de má pessoa de má vida, não pode ser pessoa de boa conduta, né? E o contrário também é verdadeiro. Então Kardec diz: eu vou usar essa afirmação para adaptá-la às nossas companhias espirituais. Ele diz assim: dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Isso é frase de Kardec, não é minha não, viu? É frase de Kardec. Portanto, não deixa aí a menor dúvida, né, quanto às nossas companhias espirituais. E isso nos dá o consolo, nós podemos mudá-las. Não é assim? Nós podemos alterar as nossas companhias se nós quisermos, dependendo do nosso esforço, do nosso empenho. Isso pode ser instantâneo. Às vezes você está com o balcão aberto, né? Às vezes você está com o balcão aberto, mas de repente, poxa, isso não é bom, né? Daí você repara. Sim. Aí você não está acompanhado por um mau espírito. Você está sendo assediado por um mau espírito. Como costuma acontecer na nossa vida material. Não é assim? Olha, um homem, Jesus diz assim: um homem de bom senso constrói a sua casa sobre a rocha, porque vêm os ventos e as tempestades e a casa não desmorona. O homem irresponsável constrói a casa sobre a areia, vêm os ventos e as tempestades e a casa desmorona. Não é assim? Isso serve tanto para a vida material como para a nossa vida moral. Se você é uma pessoa desavisada, uma pessoa irresponsável, que não cuida da sua saúde, que não cuida do seu bem-estar financeiro, que não cuida da sua conduta aqui na Terra, ou seja, não é honesto, não é verdadeiro, não procura ser uma pessoa lícita, correta com as suas atitudes, organizada, porque organização é uma coisa importante, tá certo? Você não pode desejar que os espíritos que estejam lhe acompanhando tenham a qualidade inversa. Então, nós temos que primar, segundo as aptidões que o Criador nos dá, em fazer o melhor possível. Não é, por exemplo, não é se desejar que um selvagem tenha o mesmo tipo de vida que tem um homem que está aqui e mora na cidade, que usa das tecnologias e tem os recursos que nós temos. Não é? Mas o selvagem, mesmo o selvagem, dentro da sua natureza e daquilo que Deus proporcionou a ele até então como qualidade, ele pode estar acompanhado por bons espíritos, agindo corretamente, agindo com dignidade. E isso vale também para nós. Não é? Tudo que nós pudermos fazer. Por exemplo, a pessoa sabe que é correto, que é bom para ele, para a saúde física dele, ter asseio no corpo físico. Não é assim? E o asseio significa o quê? Lavar as mãos toda vez que você vai no banheiro, lavar as mãos toda vez que você mexer com dinheiro, lavar as mãos toda vez que você infectá-la com se você der a mão para uma outra pessoa, ou que você manipular alguma coisa assim. 53% das pessoas não lavam as mãos. Isso é provado estatisticamente, não sei o que eu estou falando não. Então, esta falta de responsabilidade da pessoa pode acarretar o quê? Doenças para ele e doenças para as pessoas que estão próximas a ele. Então os espíritos dizem assim: você vai ser beneficiado por todo o bem que você fizer e punido por todo o bem que você deixou de fazer e pelas consequências que eles acarretaram. Porque você sabia que você deveria lavar as mãos, não é isso? Não lavou e acarretou mal e prejuízo para o seu próximo, e deste mal houve consequências. E você vai responder por isso. Porque nós respondemos na medida do nosso conhecimento. Conforme o nosso conhecimento, nós temos na mesma proporção a responsabilidade. Às vezes causou, não sabe.
Não, ele causou, nem sabe, não, ele causou por irresponsabilidade. Está sabendo porque ele não lavou a mão, mas não sabe a doença que ele causou, né? Por irresponsabilidade, não é isso? Se ele fosse uma pessoa responsável, ele não causaria, nem para ele, nem para o próximo. É o mesmo que pisar na suja no meio da rua. A mesma coisa. Vai entupir tudo, vai encher a casa do diabo. E o pior é quando joga na própria casa. É pior ainda, né? Para entupir banheiro, entupir vaso sanitário. É pior ainda. A Juliana está dizendo o seguinte, eles estão no mesmo computador, e a Juliana que está escrevendo, porque o que ela está escrevendo só pode vir dela. Ela está dizendo assim, pai, por incrível que pareça, presenciei o fato de alguns médicos e enfermeiras que não lavam as mãos após o uso do banheiro. Médico e enfermeira não é gente desavisada, não é gente ignorante. É gente que tem informação, não é? Então, não é. São só os que... Vão responder na altura. Pior ainda. Agora eu pergunto, como pode isso? Como será feito o cuidado ao paciente por essas pessoas? Quer dizer, o cara vai no banheiro, não lava a mão, aí vai atender o paciente que está, por alguma razão, está com uma ferida, está com um corte, está com alguma coisa, como é que vai ser aquilo? Não é? Então, nós voltando ao nosso estudo, eles, porque são os espíritos superiores que estão ensinando isso para Kardec, eles é que ditaram isso aqui para Kardec, assim, as relações dos espíritos com os homens são constantes. Então, agora, voltando nesta frase, depois do que nós conversamos até agora, dá para entender como é que funciona, não é? O espírito fala assim, o mediquinho aí, ó, ele é médico, todo empolado, todo vaidoso, prepotente e tal, mas ele sequer lava as mãos para atender os pacientes dele. Quer dizer, o que ele faz, o que ele manda fazer, não serve para ele, só serve para os outros. Vamos ver como é que esse cara vive. E aí, vai em cima do cara. O cara é infeliz na vida e não sabe por quê. Não é? Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. Ora, às vezes pode parecer muito pueril, até infantil essa afirmação dos espíritos. Os espíritos, então, eles sofrem e eles fazem questão de nos ver sofrer como eles. É só a gente analisar as nossas relações com as pessoas encarnadas e nós vamos ver que todas as pessoas que sofrem, uma boa parte delas, quando não têm conhecimento, quando não são resignadas, quando são vaidosas e orgulhosas, gostam de ver os outros que sofrem mais do que ela. Não é verdade isso? Pode perceber, quando a pessoa sofre, ela faz questão de ver os outros sofrerem tanto quanto ela, ou então fica enciumada da felicidade do outro. Não pode ver ninguém feliz ou bem, ou crescendo na vida, ou melhorando. Isto vale para os espíritos também, porque na natureza dos espíritos, existe uma diversidade muito maior do que na natureza dos homens. Se nós aqui encontramos pessoas vaidosas, orgulhosas, ciumentas, etc, 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 entre os espíritos é muito maior este número e a variedade dessa natureza. Porque o número de espíritos é muito maior, supera em muito o dos encarnados. As comunicações ocultas verificam-se pela boa ou má, pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós sem o sabermos, cabendo ao nosso julgamento discernir as más e as boas inspirações. Aí você pode perguntar, se nós não sabemos, como é que nós vamos discernir? Mas o que ele está dizendo aqui, essas comunicações ocultas, nada mais é que a influência dos espíritos sobre o nosso pensamento. Por isso que ele chama de oculta. E exerce, sem o sabermos,
Porque muitas vezes nós imaginamos que aquele ato que nós estamos cometendo, que para nós, a nossa vista naquele momento, não tem o menor problema, é um ato muitas vezes de responsabilidade que nós devemos corrigir naquele momento e que nós não corrigimos e consequentemente aquele ato pode degenerar em consequências que nós não gostaríamos que acontecesse. Essa é a má influência dos espíritos. Ninguém está vendo, não é assim? Não tem problema. Ninguém está vendo, eu vou fazer, ninguém vai ver mesmo, não vai ter consequência nenhuma. Não vai ter consequência naquele momento. Para você como encarnado e como desencarnado, vai ter ou não consequência? Não é para nós termos medo disso não, porque só erra quem faz. Tá? Eu prefiro errar por fazer do que deixar de fazer, ser omisso. Tá bem? Não é para a gente ter medo disso, não é para ter medo de errar não. É para errar mesmo. A gente tem mais é que errar e errar muito, porque senão nós não fazemos nós não realizamos as nossas experiências aqui na Terra. Mas se nós sabemos que aquele ato, ele é inconsequente, ele é irresponsável, nós não devemos permitir que estejamos nós à vista de outros ou fora delas. Concordam com isso? Não? É assim que nós precisamos agir. Não é? Se nós podemos fazer o melhor, vamos fazer o melhor. Porque o melhor, se tiver boas consequências, e com certeza tem, vai ter boas consequências para nós e para os outros. Não é assim? Se eu falo de errado, é ignorância. Isso. Quando nós fazemos e não sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. Porque a partir do momento que você sabe você fazer, mas aí é que as pessoas erram. As pessoas erram assim. Estão fazendo uma determinada coisa. Seja lá, imagine o que você quiser. Está errado e ele sabe que está errado. Mas ele não corrige porque não tem ninguém por perto para fiscalizar. Ninguém está vendo. Não é isso? Ele imagina que ninguém está vendo. Mas os espíritos dizem assim: os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Nós imaginamos que aquele ato é um ato simples, sem consequência. Mas será que é? A pergunta é essa. Será que é? Então, pelo sim e pelo não, nós sabemos que está errado, corrijamos. Não custa nada. Cai um papel no chão, estamos no meio da rua, vamos lá recolher um papel e jogar no lixo. Custa alguma coisa, mas a maioria o que faz, além de não recolher o que cai, ainda joga. Não é? Este ato, olha, nós aqui em Jaú não sentimos. A maioria de nós, né, a grande parte da população, não sente as consequências. Mas vai ver em São Paulo uma chuvinha qualquer, alagamento e destruição. Destrói lares de pessoas, não um lar só, não. São vários, centenas de lares que são destruídos por este ato inconsequente. Mas um papelzinho causa isso? Causa. Porque é um papelzinho de outro e um papelzinho de milhares e de bilhões de papeizinhos que caem no chão todos os momentos, que vão acabar entupindo os poeiros, os ralos, os esgotos, que vai acabar degenerando nesta consequência, ou gerando esta consequência que vai destruir lares. Já imaginaram? A água entrar no nosso lar, infectar tudo, destruir móveis, geladeira, televisão, mantimento. Já imaginaram uma situação como essa? Eu nem imagino. O seu Milton já sofreu com isso. O seu Milton Felipe. A gente vê a reportagem, sabe o que parece para nós? Está assistindo um filme. Não é isso? Porque a gente não está sentindo na pele o drama. Sabe lá o que é uma criança ter que dormir obrigatoriamente num lugar infectado por aquela água podre que vem dos rios, dos córregos, e invade a casa das pessoas? E as pessoas diziam: não, qual o problema? Um papelzinho. Uma vez veio uma criatura do Canadá, né? Não, da Austrália, fazer um intercâmbio na casa de um vizinho nosso. 3 casas para lá da nossa. Chamava Melanie, né? Melanie. E a Melanie tinha quantos? Uns 14, 13, 14, 15 anos, sei lá, acho que tinha uns 15 anos na época. Isso há uns 15 anos atrás, ou mais, porque
É mais ou menos isso, né? Vai. E a Melanie saiu com a Luciana, que está aí presente, com a Juliana, e com uma vizinha, mais umas pessoas lá, e foram passear, se divertir. E uma das meninas que estava junto desembalou um chiclete, colocou na boca e jogou o papel no chão. Ela não sabia falar português, falou não. Pegou o papel, dobrou o papel e colocou na pochete dela para depois jogar no lixo. Né? Quer dizer, olha a consciência de uma pessoa e a consciência de outra. Né? Isso é educação, isso é formação. Não é só informação, porque informação por si só ela não causa nada, mas a formação, né? A consequência que a informação traz nos atos da pessoa é que é realmente importante. Então, pode parecer, né, um nada, né? Um papelzinho de chiclete, uma embalagem de chiclete, uma coisa minúscula, né? Mas olha a consequência que uma coisa dessa pode trazer numa grande cidade. Eu dei aula com um japonês, filhos brasileiros, né? Aí eu tive conferência com os pais do Brasil, lá na escola do nosso deles. Era assim, terminava a aula, ele já pegava a vassoura e ia arremessar. Né? E um dia eu perguntei, por que você faz isso? Porque nós temos também aqui as nossas leis maravilhosas que dizem que o aluno jamais pode levantar, tirar uma carteira daqui por ali, ou se você pedir para ele recolher o papel, faça isso, e ele reclama em casa para ver. Nós temos isso também contra. E ele explicou para mim que não, que lá no Japão quem estuda de manhã prepara a sala para o colega da tarde, que prepara para o da noite, e assim vai. E aqui no Brasil nós temos isso também. Se um aluno chegar em casa e falar que varreu a sala, tá? Ou que ele ajudou em qualquer outro tipo de limpeza, nossa, vocês não têm noção. É isso mesmo. A questão da educação É isso mesmo. também, né? E as leis que... E não é só isso, né? O fato das leis protegerem de maneira equivocada a criança, ele gera não só a irresponsabilidade, como o ato cruel de destruição, porque a criança destrói, inclusive, a escola. Destrói carteira, destrói cadeira, destrói vitrô, destrói lousa, destrói cortina, destrói tudo que ela tem por perto. É a ideia. Isto faz parte de um projeto, viu? É para destruir a família. Este fato desagrega a família. E este é o propósito. O propósito é desagregar mesmo. Esse é o propósito. Desagregar a família. Quanto menos unida a família, melhor. Porque aí eles vão descontar a frustração no shopping, gastando. Quer dizer, roubando e gastando. Roubando e gastando. Tem Claro. que roubar. Juliana está escrevendo alguma coisa, mas deixa ela acabar de escrever, a gente vai ler. As comunicações ostensivas realizam-se por meio da escrita, da palavra ou das manifestações materiais, na maioria das vezes através dos médiuns que lhes servem de instrumento. O que ele chama de comunicação ostensiva é aquela realizada, na maioria das vezes, através dos médiuns. As comunicações propriamente ditas. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou pela evocação. Todo mundo sabe qual a diferença da manifestação espontânea e a manifestação pela evocação? Parece sem você querer, e quando vocês, por exemplo, estão fazendo um trabalho aqui, invocam eles. Solicita a presença de um espírito. Chama-se evocar. Eu estou só salientando isso porque muita gente no meio espírita diz que nós não devemos evocar os espíritos. Ao contrário do que está aqui na codificação de Kardec. Podemos evocar todos os espíritos. Ao contrário dessas pessoas que afirmam que nós não devemos evocar. Os que animaram homens obscuros e os dos personagens mais ilustres. Qualquer que seja a época em que tenham vivido. Quer dizer, não existe espírito que você não possa evocar. Não existe. É claro que por uma questão de bom senso, ninguém vai ter a petulância de evocar Jesus de Nazaré para que se comunique. É questão de petulância. Ninguém está à altura moral
da comunicação com Jesus de Nazaré. Mas nada impede que eles se comuniquem entre nós. Nada impede. Ele pode se comunicar? Pode. Mas é claro que nós não vamos evocá-lo. Né? Seria muita pretensão. Acho que eu mesmo não me sentiria bem, em hipótese alguma, fazendo essa evocação. Até porque eu não me acho à altura moral dele. Vamos lá. Os de nossos parentes, de nossos amigos ou inimigos, e deles obter por comunicações escritas ou verbais conselhos e informações sobre a situação em que se acham no espaço, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que tenham a permissão de fazermos. É possível evocar essas pessoas que ele indica aqui, parentes, amigos, inimigos, etc., mas não depende só da evocação para que eles se comuniquem, viu? Depende deles quererem se comunicar, de terem oportunidade de se comunicar e permissão de se comunicar. Às vezes não se consegue juntar essas três coisas. Então o espírito não se comunica. A permissão de quem? Do espírito que está acima dele, do seu espírito guia. Tá? Então às vezes ele passa anos e anos, reencarna e não se comunica. Tá? Porque não faz parte, não seria bom para o próprio espírito. Então não há permissão. A Juliana escreveu aqui alguma coisa e disse: pai, só para dar um exemplo, tenho a mania de usar corretamente as lixeiras, de separar o lixo para reciclagem e guardar o lixo na bolsa quando não encontro aonde jogá-lo. No início da minha amizade com a Val é uma companheira de trabalho dela, que inclusive já foi favelada, eu vivia corrigindo-a quanto a isso, e ela começou a ensinar seus 5 filhos também. Hoje em dia, ela e seus filhos ensinam os moradores da favela onde moram e os coleguinhas da escola. Podemos ver que a partir de um ato que parece pequeno, as consequências são grandes tanto para o bem quanto para o mal. Verdadeiro. Extremamente verdadeiro isso. De um ato... Você deu o exemplo do mal aí, né? Mas se você for falar isso para um brasileiro desses, vamos chamar de convencional, porque o brasileiro é responsável por natureza, inconsequente por natureza, vai dizer que é grande porcaria. Grande porcaria. Não vejo mérito nenhum numa coisa dessa. Não é? Quando a gente sabe que as discussões sobre meio ambiente, preservação da natureza, do meio de vida dos animais, etc., está em discussão no mundo inteiro, e o mundo inteiro, os especialistas pedem para que nós preservemos ao máximo a natureza. Né? As crianças devem ensinar as outras crianças e as crianças. É uma corrente. Tanto para o bem quanto para o mal, vale isso. Né? O mal contagia mais os moradores do nosso planeta por uma razão muito simples. A maioria é imoral. Então, contagia muito mais. Estava vendo uma reportagem um pouco antes de sair de casa. Olha que interessante. Consumidores de êxtase no país não, no mundo, são 18 milhões de consumidores. De êxtase, só de êxtase. O assunto era êxtase. NDA parece que é o princípio ativo, uma coisa assim, é um nome mais ou menos assim. Isso gera uma receita de 10 bilhões de dólares anuais. É um montante fabuloso, né? Que isso enche os olhos de qualquer traficante. Né? 10 bilhões de dólares. Mas vamos fazer uma continha. Olha como o mal ele é realmente audacioso. Né? 18 milhões num universo de 7 bilhões de habitantes do mundo não é nada. Não é verdade? Não é nada. 10% de 7 bilhões, quanto é? 700 milhões. 5% é 350 milhões. 1% é 7 milhões. 0,5% é 3 milhões e meio, não chega a 0,25% da humanidade. E olha o estardalhaço que esses caras fazem. O prejuízo que eles causam para toda a humanidade é menos de 0,25% de toda a humanidade.
Parem para pensar nisso. Não é? E o inverso também é verdadeiro. Não é? O Nelson Mandela, quanto representa para a humanidade? 0,000, dízima periódica de 0,1%. Não é? E olha o quanto ele representa para a humanidade, em termos de pacifismo, perseverança, exemplo de comportamento. Eles caracterizam mais, quando falam do mal, parece que eles falam de uma forma... É claro, falam com ênfase, sabe por quê? Por uma razão muito simples. O mal vende. É isso. Nós queremos ver, quando eu falo de nós, eu estou falando da humanidade encarnada. Nós queremos ver sempre pessoas piores do que nós. A maioria se sente bem e vira, olha, está vendo? Tem gente que sofre muito mais do que eu. Eu estou ferrado, a vida ali está mais. Está mais. O senhor acha que devia liberar a droga? Olha, eu não tenho opinião formada a esse respeito, é muito contraditório isso, mas muito contraditório mesmo. Eu diria para você que eu não tenho opinião formada a respeito. É um assunto muito controverso. Eu penso o seguinte, talvez essa liberação não vai acontecer nunca, viu? Da maconha? Da maconha, possivelmente. Possivelmente. Tá? Possível, não sei se já, mas possivelmente. O que eu acho que não vai acontecer nunca a liberação das drogas consideradas pesadas, cocaína, crack, êxtase e outras aí, LSD e tudo mais, por uma razão muito simples. A proibição delas causa muito lucro. Muito lucro. Porque o que é proibido é caro. Quando você... A proibição inibe alguma coisa, você acha que liberar vai o consumo aumenta? Proibição não inibe nada. Proibição não inibe nada. Quem consome droga, consome, acha no lugar que quiser, mas o fato é o seguinte, eles não querem a liberação da droga. Eles querem o comércio clandestino, porque o comércio clandestino é mais ou menos como na guerra existe o mercado negro das coisas. Por exemplo, na guerra o mercado negro existe para tudo, para carne, para pão, farinha, para tudo que é mercadoria que nós consumimos em casa. Né? Mas um pãozinho, eu não sei quanto é que custa um pãozinho, 30 centavos? 35 centavos. 35 centavos no mercado negro, se houvesse uma guerra mundial, um pãozinho você ia pagar R$2, R$3, R$5, dependendo do lugar, dependendo das circunstâncias. Então, não compensa para quem vende droga liberar. E os grandes traficantes não estão no Maria Luísa IV, não estão nas favelas do Rio de Janeiro. A gente sabe, o povo não é idiota. O povo intui. Os grandes traficantes estão nas mansões, nos ministérios, dos governos, etc. Essa é a realidade. Então, você vê, 18 milhões de pessoas no universo de 7 bilhões, já está mais de 7. É mais de 7, eu não sei quanto é que é, mas já é mais de 7. Gasta 10 bilhões de dólares por ano. Isso é muito dinheiro, gente. Vocês multiplicam por 2,6, que é o custo de $1 para R$1, dá quase 30 bilhões, dá 26 bilhões de reais. Um grande prêmio da Mega Sena paga 30 milhões de reais. Uma indústria dessa, eu estou falando de um item. Você imagina, você põe cocaína, você põe maconha, você põe uma série de outros que existem aí. Quanto que essa indústria não envolve? E vocês sabem que o pior de tudo não é nada. A grande indústria, a indústria que mais rende para o mundo marginal, para o mundo do crime, não é a droga, é o tráfico humano. O tráfico humano rende mais dinheiro que a própria droga. Por aí vocês imaginem em que nível moral está o nosso planeta. Stephen Hawking, eu peguei a Veja na semana retrasada, e eu li uma frase do Stephen Hawking. Está no nosso site, eu vou fazer questão de ler para vocês na íntegra. Vocês querem ver que interessante? Eu coloquei hoje na internet. Se eu consigo
entrar lá. Stephen Hawking e Kardec. Stephen Hawking, física em inglês. Somos apenas uma raça avançada de macacos em um planeta menor que uma estrela média. Mas podemos compreender o universo. Isso nos faz muito especiais. Revista Veja, edição 2366, de 26/3/2014. Olha o que ele fala. Somos apenas uma raça avançada de macacos em um planeta menor que uma estrela média. Kardec, na Revista Espírita de 1858, 9 de março de 1858, ele recebe uma mensagem do Bernard Palissy, que foi um oleiro no sexto século aqui na Terra e que hoje é habitante de Júpiter. Ele faz a seguinte pergunta para o Palissy. Pergunta de número 67. Quem quiser pegar a Revista Espírita, nós temos aí, 1858. Se o povo mais avançado da Terra se visse transportado para Júpiter, o mais avançado, hein? Melhor a nata dos habitantes da Terra, se visse transportado para Júpiter, que categoria nele ocuparia? Resposta do Palissy para Kardec: a classe dos macacos entre vós. Gente, nós somos um subnitrato de coisa nenhuma perante o universo. Subnitrato de nada. Essa é a realidade. Essa é a nossa realidade. E os caras ficam brigando por nada, né? Se achando. Se matando, se achando, se matando, devorando. É porque nós somos macacos avançados. Só por isso. Mas não é Brasil por essa mundo fazer o evangelho? É, mais ou menos por aí. A Juliana fez uma brincadeira aqui. Lembra quando o senhor estava aqui em casa e ficou com o papel na mãe? Deve ser na mão. Perguntando para a mãe aonde jogava, vai deu risada. Deve ser algum fato que deve ter acontecido lá, que eu não lembro muito bem agora. Mas vamos lá. Ah, o papel que ela recicla. É porque na casa dela é tudo reciclável. A gente não sabe onde põe as coisas na casa da Juliana. Ah, é porque ela tem um lugar para cada coisa. Agora eu lembrei, é isso mesmo. Ele chegou para mim, o que eu faço? Onde encaixa isso aqui? Que onde eu ponho aqui? Os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Olha, ele não está falando só dos espíritos que se comunicam, viu? Nós evocamos os espíritos sempre que fazemos algum pensamento. Tá? Então, quando vocês quiserem, se vocês têm algum ser muito amado que já desencarnou, não precisam ir na igreja, vocês não precisam ir no cemitério, não precisam ir em lugar nenhum. Recolham-se num lugar calmo, tranquilo, e façam um pensamento de muito amor e muito carinho para essa pessoa. Pronto. Vocês, se eles puderem, e no momento que tiverem autorização, eles vão estar perto de vocês. E no caso deles estarem já encarnados? Também recebe do mesmo jeito. Porque nós estamos encarnados, mas nós não estamos 24 horas ligados ao corpo. Pelo menos um período de 6 a 8 horas nós vamos estar desligados pelo sono no corpo físico. Aí seria pelo sono. Dá no mesmo. E vamos supor, se eles tiverem a permissão de vir, né, na hora do pensamento. E se eles não tiverem a permissão, eles podem perturbar? Perturbar não, mas eles recebem no mesmo jeito o nosso gesto de carinho. Porque o pensamento ele não tem fronteira nem distância.
Então, você faz um pensamento. Eu nunca fui no cemitério ver túmulo de pai e de mãe, eu não vou. Para mim, meu pai e minha mãe não estão lá. Eu, quando vi minha mãe no caixão, eu falei, ainda bem que eu sou espírita. Porque minha mãe era uma mulher alta, bonita, elegante. Minha mãe estava num traste no caixão. Eles exterminaram a minha mãe no hospital, porque ela tinha um bom convênio médico. Seguraram ela 23 ou 24 ou 27 dias, eu não lembro, na UTI. E até a última gota de vida dela, eles exauriram, porque quanto mais tempo ela ficasse na UTI, melhor para eles. Rendia mais. Então, imagine como é que minha mãe foi para o caixão. Primeiro que eles tiram as 2 dentaduras. O rosto já fica irregular, já não fica a mesma coisa. E segundo, vocês imaginam, né? Exaurir até a última gota de vida, ela estava uma coisa ridícula no caixão. Ela não, né? O corpo que serviu a ela. E ainda bem que eu era espírita na época e vi aquilo, e ainda bem que minha mãe não é isso que restou, porque, né? Ainda bem que eu sou espírita e reconheço isso. Então, nunca eu fui no cemitério, não vou, mas todo dia eu mando meu beijo, meu abraço, meus sentimentos de amor, de respeito, de gratidão, né? Que é isso o que mais um pai, uma mãe quer ouvir, um sogro, uma sogra querem ouvir, ou então quem você esteve conosco e nós amamos, e continuamos amando, e nós continuamos amando, e sabemos que mais dia menos dia vamos nos encontrar. Esse mundo, a nossa vida aqui é isto, não é mais do que isso. Um segundo, acabou. Não é? Concorda ou não? É só isso, nada mais. Independente da condição do desencarne desse espírito, eu estar com o meu pensamento voltado para ele a qualquer momento, em qualquer lugar, ele recebe. Claro. O pensamento, olha, o pensamento é a mesma coisa que a minha voz. Se você está nesse ambiente, eu estou falando, só existe uma maneira de você não ouvir minha voz, fechando os ouvidos. E mesmo assim você ouvir não tem jeito. O pensamento é muito superior a isso. Quando você emite um pensamento para alguém, esse pensamento chega, independente de onde ele esteja. Independente, ele pode estar no nosso planeta, num planeta há muitos anos-luz distante do nosso planeta, ou do outro lado do nosso planeta, aonde ele esteja, ou próximo de nós, não importa. O pensamento, ele é conduzido pelos fluidos. Da mesma maneira que o ar conduz a voz, o som, ele reverbera a vibração das minhas cordas vocais, faz com que o som chegue ao seu ouvido, o fluido conduz o pensamento. Como o universo é um oceano, está mergulhado num oceano de fluido, não tem como não chegar. E o pensamento é força criadora. Se você enviar um pensamento de ódio, de vingança, de desejo do mal para a pessoa recebe. Olha, eu estava... Já nem está fazendo nada. Hã? Já nem está fazendo nada. Eu estava assistindo uma matéria, não sei se foi sexta-feira, acho que foi sexta-feira passada. Aquele Gotino, que apresenta o jornal Cedo da Record, falou assim: eu vou contar um fato curioso para vocês. Nós estávamos fazendo uma reportagem na rodovia Fernão Dias sobre um acidente, falei, aconteceu outro acidente. Antes dele falar. E realmente foi o que aconteceu. Eles estavam filmando um caminhão capotado aqui, teve uma pancada na traseira, capotou. Quando eles estavam filmando o caminhão para fazer a matéria para jogar no jornal, um caminhão do lado de lá não viu o outro parado, tentou brecar, deu L, uma carreta deu L, e quase o cara se arrebentou inteiro. O que é isso? A ação dos espíritos naquele local. Eles agem mesmo. Onde acontece um acidente, passe devagar, passe com atenção, porque eles agem. Mas você viu essa livraria aqui? Vira e mexe para... Vira e mexe acontece um. Eu era viajante há muito tempo atrás, eu parei de viajar há 14 anos. Então isso faz não sei lá quantos, 20 anos atrás, não sei quantos. Essa rotatória aqui é para Bauru. Vocês lembram o tamanho dessa rotatória? Antes de duplicar a rodovia? Era imenso, era olha, não sei se dava uns 100 metros de diâmetro, coisa assim, 50 metros de diâmetro, era imenso. E eu passava por ali, estava assim, de madrugada, 3h30, 4 horas da manhã.
E eu perguntei para o espírito se manifestava através da minha mãe. Eu perguntei para ele, falei, o que é aquilo? Falei, é um espírito que fica no meio daquela rotatória, tirando a atenção dos motoristas. Ele assovia, o sujeito vai olhar o que acontece? Ele está fazendo uma curva, se ele for desatencioso, ele passa reto na curva. Pediu que eu jogasse lá umas coisas lá, quando eu passasse por lá, acabou, então nunca mais ouvi. Entende como é a ação dos espíritos? É incessante sobre nós, é incessante, não para, não altera. E eles agem pelo pensamento, muitos deles sabem técnicas de como fascinar a pessoa. E eles fascinam, vê torcedor de time de futebol que mata o outro. São fascinados. Muito bem, vamos lá. Deu para entender agora? Os espíritos são atraídos na razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Vale para uma pessoa, vale para um grupo de pessoas, vale para um centro espírita, vale para um trabalho mediúnico, vale para um casal de pessoas, duas pessoas, um casal, seja lá quem for. Os espíritos superiores gostam de reuniões sérias, em que predominam o amor do bem e o desejo sincero de instrução e de melhoria. Quando Jesus diz assim, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, ali eu estarei. Né? É justamente por essa razão. Sua presença faz os espíritos inferiores que encontram, ao contrário, livre acesso e podem agir com inteira liberdade entre pessoas frívolas. O que são pessoas frívolas? Sinônimo de inconsequente, irresponsável e tudo mais. Com? Levianas, também serve. Ou guiadas apenas pela curiosidade e por toda parte onde encontrem maus instintos. Longe de obtermos bons conselhos e informações úteis desses espíritos, nada mais devemos esperar do que futilidades, mentiras, brincadeiras de mau gosto ou mistificações, pois frequentemente se servem de nomes veneráveis para melhor nos induzir ao erro. Eles não têm o menor escrúpulo. Eu sou Jesus de Nazaré, eu sou Maria, eu sou São Pedro, eu sou Deus. É desse jeito, viu? É desse jeito que eles fazem. É para induzir ao erro mesmo. O propósito é esse mesmo. E tem cara que se fascina, né? Eu sou bonzinho pra caramba, eu recebo comunicação de Maria, de São Pedro, São João. Teve aqui um centro espírita que eu ouvi falar aqui em Jaú que só recebia Maria, São João, São Pedro, sabe? Vamos lá, né? Falta dizer Kardec, né? Aliás, Kardec comemora hoje o seu aniversário de morte, né? De morte. Nosso carinho para ele. Distinguir os bons e os maus espíritos é extremamente fácil. Está falando, no caso, então, de uma comunicação verbal ou escrita, já nesse caso. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, cheia da mais alta moralidade, livre de qualquer paixão inferior. Seus conselhos revelam a mais pura sabedoria e têm sempre por alvo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores é inconsequente, quase sempre banal e mesmo grosseira. Se dizem às vezes coisas boas e verdadeiras, dizem com mais frequência falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Nem sempre é ignorância, viu? Pode ser por malícia também. Não é? O que o malicioso faz? Ele faz uma coisa pretendendo outra. Não é? Assim fazem os espíritos. Zombam da credulidade, ou seja, do crédito que dão aquilo que eles falam. E divertem-se à custa dos que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade. Quando o espírito começar a alisar o teu ego,
sai fora desse lixo que ele é malandro. Espírito que elogia, sai fora. Não serve. Normalmente eles não elogiam e nem criticam. Eles falam nas entrelinhas. Eles vão falar e você sabe que é para você que eles estão falando. A carapuça serve. Mas serve de acordo mesmo. Quando você pergunta diretamente, eles respondem diretamente. Quando não, eles não falam diretamente. Se você perguntar diretamente, eles falam diretamente. Por exemplo, você está num trabalho mediúnico. Você pede licença e pede para fazer uma pergunta. Ótimo. Recebe autorização. Se você perguntar diretamente, e se a resposta for muito dura, eles vão perguntar para você: você quer ouvir a verdade ou não? Que eu já vi isso acontecer. É assim mesmo. Eles vão responder diretamente. Mas nunca eles fazem uma crítica direta a quem quer que seja, nomeando a pessoa sem que a pessoa peça essa crítica. Mas a pessoa vai saber que é para ela. E embalando-lhes os desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na perfeita acepção do termo, não se verificam senão nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos dirigidos para o bem. Parece pouco essa íntima comunhão de pensamentos, mas é muito, viu? É disso que nós devemos estar imbuídos quando nós estamos numa reunião espírita, seja ela qual for, viu? De estudos, às sextas-feiras as reuniões públicas. Quanto mais nós tivermos imbuídos desses bons pensamentos, mais nós atraímos os bons espíritos para a nossa reunião. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nessa máxima evangélica, abre aspas, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, fecha aspas, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Quer dizer, quando eles falam nas menores ações, eles estão falando, em outras palavras, aquilo que nós conversamos agora há pouco. Não tem ninguém nos vendo, mas a gente imagina que não tem ninguém nos vendo. Sempre tem. E eles são as testemunhas oculares da nossa malandragem, da nossa falta de responsabilidade, das nossas inconsequências. Hã? Eu não consigo mais. Estou sempre achando que tem alguém ali na hora. Mas tem. Mas olha, tem. O pior é que tem. Sabe? O que a gente pode fazer é o seguinte: retirar da nossa vida os maus espíritos pelo bom comportamento moral. Aí você vai saber que quando você estiver fazendo alguma coisa e não tem ninguém perto de você, estão sempre os bons espíritos. Essa que é a nossa arma. A nossa arma não é tirar os espíritos da nossa vida, porque isso não existe. Não tem como, não há como. Então, qual é a regra de ouro? Mudar a nossa conduta moral. Pedir forças, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, enfim, tudo aquilo que pode fazer com que nós, através da mudança do nosso comportamento moral, nós possamos mudar o comportamento moral, a conduta moral e atrair os bons espíritos. Essa é a nossa arma. Isso que chama qualificar. É. Então, se você conseguir fazer isso, vai haver o assédio dos maus espíritos? Vai. Mas eles vão ter pouca chance de êxito, ou quase nenhuma. Então, eles não vão gastar vela com mal defunto. Vão procurar outro freguês. Como é que é? Não é a praia deles, né? Chegaram e falou: com esse não adianta. Não adianta, nós estamos... Com esse aí nós vamos perder tempo. Esse aí... Nós vamos malhar, vamos malhar em ferro frito. Então eles vão insistir com um que seja mais fraco, que seja mais frágil moralmente. E aqueles eles vão saber que a chance de êxito é muito maior. É isso que o Espiritismo faz com a gente, dá para entender? O Espiritismo não te enfia nada na cabeça, não faz com que você acredite em nada, absolutamente. O que ele diz é assim: olha, mude, é tua vantagem. Mude, que quem vai ganhar com isso é você. Vale a pena. Quando eu vi pela primeira vez, eu atentei para isso,
Kardec diz assim: o Espiritismo conseguiu dar uma utilidade ao bem. Falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Agora que eu deu aquele estralo e eu me toquei. Porque é verdade. Se você fizer o bem e como consequência você vai ter uma melhoria pessoal e uma melhoria para aqueles que estão perto de você, dê uma utilidade para o bem. E esta utilidade, ela não é só momentânea, ela vale para hoje, para amanhã e para a imortalidade. Porque do ponto de vista da vida material, o bem não tem utilidade nenhuma. Pô, se eu sacanear o cara, se eu roubar ele, enganar ele, eu vou ter mais lucro. Do ponto de vista da vida material, ou do materialismo da vida, vale a pena fazer isso. Não é verdade? Eu vou ter mais lucro, e a vida, para quem é materialista, ela se baseia, ela está lastreada na quantidade de zeros, à direita do número que ele tem na conta bancária. Quanto mais dinheiro, mais poder. Quanto mais poder, mais eu mando. Quanto mais eu mando, mais feliz eu sou, porque eu tenho tudo que eu quero. Lê do engano, a gente sabe que isso é equivocado. A gente sabe, nós sabemos, por estudar no tema espírita, né, e pela experiência que a gente tem com a vida, que isso é equivocado. Mas o raciocínio, a reflexão do materialista é essa. Então, logo, consequência desse raciocínio, não vale a pena ser bom ou praticar o bem. Quando eu li o Espiritismo deu uma utilidade ao bem, eu falei, nossa, está aí, é verdade. Uma coisa lógica que eu nunca tinha pensado nisso, e é verdadeiro. E vale a pena. Né? Vamos lá. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria, que o homem, que desde este mundo se liberta da matéria, pelo desprezo das futilidades mundanas e o cultivo do amor ao próximo, aproxima-se da natureza espiritual. Que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Olha, aqui está uma afirmação dos Espíritos que nos deixa extremamente tranquilos. Isto aqui, esta afirmação, que cada um de nós deve tornar-se útil segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar, é a mesma coisa que Jesus nos afirmou: a cada um segundo as suas obras. Não é? Porque o Criador não quer da gente mais do que a gente pode dar, mas Ele não quer menos também. Se você pode, você deve, você tem a responsabilidade de fazer. Né? E a vida, ela existe exatamente para isso, não é para outra coisa. Todo mundo pode dar alguma coisa. Todo mundo pode e deve. É que a maioria se omite. Eu vi o caso de uma menina, só para ilustrar, uma infeliz, uma jovem de 15 anos, que foi assassinada na porta de casa, estava ela e a irmã, passou 2 motoqueiros, o sujeito desceu da moto, ela deu acho que 3 ou 4 tiros nela, matou a menina, 15 anos de idade. Aí contou a história dessa menina, né? Que não se sabe porque matou, presume-se que foi o ex-namorado, que ela não queria mais relacionar-se com ele, e o cara seria traficante de drogas. Aí a repórter contou que ela, uma garota com 15 anos de idade, por ser rebelde, fumava maconha todos os dias, saía da casa dela, andava 10 ou 15 metros, ia na casa do sujeito, não sei se é esse que matou ela, fumava maconha. Quer dizer, que consequência pode ter uma vida como essa? Que consequência? Só esta que pôde, que aconteceu na vida dela. Não tem outra. Quem procura acha. Não é? Não tem outra. Quer dizer, esse espírito perdeu uma encarnação com 15 anos de idade, vai passar por um desencarne desagradável, porque
Deus que os bons espíritos que se aproximem dela e que confortem ela nesse desligamento, que vai ser problemático, não é? Vai ter que reencarnar novamente, passar por experiências até perceber que ela precisa ser responsável com as atitudes dela. Já imaginou o quanto trabalho, o quanto de luta, o quanto de sangue que ela vai ter que suar para poder refazer o caminho dela, para poder refazer uma encarnação e sair vitoriosa numa encarnação? Coisa que poderia ser evitada com conhecimentos como esse, não? Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante viola as leis de Deus. Eles ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada pode estar escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas reveladas. A presença inevitável e incessante daqueles que prejudicamos é um dos castigos que nos estão reservados. Olha, esta afirmação não tenho nem como comentar, mas deve ser terrível. O cara enganou, mentiu, roubou, corrompeu, e vai ter que ver a cara desses caras contra os quais ele agiu dessa maneira incessantemente. Já imaginou o que significa isso? Não. O cara que é hipócrita, dentro do centro espírita, vai lá na postinha do outro: ô meu irmão. Já pensou que esse cara, porque eu já passei por centro espírita assim, eu sei bem o que é isso, eu fui expulso do centro espírita, sabe que eu era ladrão, que eu tinha roubado dinheiro do centro espírita. E os caras agiam dessa maneira, batiam: ô meu irmão, eu sei que você é bom, eu sei que você está fazendo direito. Era desse jeito. Você imaginou que o cara desse vai ter que... Como é que ele vai ter que arcar com essa responsabilidade da hipocrisia? Não estou falando de hipocrisia dentro do centro espírita porque não deveria haver, né? Mas a hipocrisia na vida, né? Nós estamos assistindo um seriado, eu e a Yara, chama Roma. Olha, os caras vivem disso. Os caras vivem de hipocrisia. Fala, olha para o outro: você é meu amigo, você é cidadão romano, beijo e tal. E por trás está querendo matar o cara, está querendo trucidar. É brincadeira o que é hipocrisia no nosso mundo, é brincadeira. Bom, macacos avançados mesmo. Imagina como deve ser a atmosfera em Brasília. Imagina como é a atmosfera no nosso mundo. Não, eu estou falando no mundo, tudo bem, mas Brasília. Que deve ser. Chegando no de avião em Brasília, você já começa a sentir tudo ali. Quem é muito sensível? Brincadeira. Não é brincadeira. Vamos ver se a gente consegue acabar. Ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem penas e alegrias que nos são desconhecidas na Terra. Quando a gente comenta de sexta-feira que nós sequer imaginamos o que é a vida do espírito, a gente está falando exatamente disso. Se eles falam que existem alegrias que nos são desconhecidas, já imaginou o que significa isso? Uma Lamborghini que custa 2 bilhões de dólares, 2 milhões de dólares, uma coisa assim, chega perto desse tipo de coisa? Não? Não é objeto de desejo uma Lamborghini, uma Ferrari, uma boa casa, uma mansão e tal. Mas o que significa uma Lamborghini, uma Ferrari, uma grande mansão em relação a essas alegrias que nos são desconhecidas? Porque nós sabemos o que é a alegria de ter uma Ferrari, ou pelo menos presumimos o que significa isso, né? Nós presumimos o que significa. Não, mas nós presumimos. Você pode não saber o que é por não ter uma, mas você pode presumir o significado. Ou o significado de ter uma mansão, por exemplo. Significa que eu vou ter muito dinheiro, então. Tá bem. Mas a pergunta é assim: se isto é uma alegria aqui no nosso mundo, isto é essa alegria capaz de preencher a nossa vida por algum tempo, não para sempre, mas só por algum tempo,
O que são essas alegrias desconhecidas que o espírito pode ter se agir corretamente? Será que é igual a ter uma mansão, a ter um bom carro, a ter dinheiro no banco? Não dá para imaginar, né? Não. É isso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Sabe? Não é ficar fazendo aqui apologia a uma coisa subjetiva que a gente só pode alcançar pelo pensamento. Não, é uma coisa concreta. Jesus falava disso com outras palavras. Quando ele fala para o moço, o que te adianta ganhar a vida e perder a tua alma? Ele não estava falando isso com outras palavras? Mas eles nos ensinam também que não há faltas irremissíveis, que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio necessário nas diferentes existências que lhe permitem avançar na via do progresso em direção à perfeição, que é o seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina do espírita, como ela aparece nos ensinamentos dos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que ele fazem. Vamos anotar aqui o item 7, com a data de 31/3/2014, de 2014, para a gente começar no próximo encontro de estudos. Eu sei que muita gente de sexta-feira deve imaginar assim, esse cara é exagerado quando a gente fala dessas coisas. Mas não há exagero não, viu? Não há exagero nenhum, porque os espíritos superiores dão ênfase a esse tipo de afirmação. Né? Haja corretamente, seja sério no teu comportamento, seja correto, porque se nós vivemos por muito pouco tempo aqui na Terra, é por muito pouco tempo que nós temos que suportar a vida aqui na Terra. Né? E agindo corretamente, nós vamos gozar dessa liberdade, dessas alegrias que nos são desconhecidas como desencarnados. Não é? Mesmo porque a gente não tem outro modo de evoluir se não passar por esse período. Não tem outro. Não tem jeito. Foi ligado. Tem que ser assim. Tem que ser. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Muito bem. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte infinita de paz, de amor, de justiça, bondade e misericórdia, para agradecê-lo imensamente pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas nessa noite. Queremos ainda vos agradecer pela presença dos bons espíritos, dos nossos espíritos guias, do nosso diretor espiritual, nos auxiliando no entendimento dessas questões. Queremos humildemente solicitar-te bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver, entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida e, sobretudo, Senhor, orientá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo, melhorando a nossa vida moral, a nossa conduta moral. E assim, Senhor, que em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe,
de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.